Olá, alunos da terceira série, tudo bem? Aqui é a Cris, professora de texto e gramática. Hoje essa videoaula será sobre as aulas 13 e 14 da sua apostila 10, que ficam nas páginas 28 a 30. Recursos discursivos. Objetivos dessa aula. O tema, então, como recursos discursivos, vai habilitar você, aluno, a reconhecer que a busca de formas diferentes de expressão pode ser um procedimento argumentativo de grande efeito na produção de um texto. Vou tentar mostrar para vocês que há uma diferença significativa entre recurso linguístico e recurso expressivo, aquele que vai produzir um efeito de sentido no meu texto. Apostila Anglo, aulas 13 e 14, página 28 a 30. Recursos discursivos. Os recursos discursivos são manobras feitas por meio da seleção de palavras adotadas pelo enunciador para tornar um texto mais atraente e persuasivo. Então, esses recursos interferem mais no efeito de sentido do que no próprio sentido dos enunciados. Uma coisa é o significado que o enunciado tem, outra coisa é o efeito de sentido que aquela escolha de palavras traz como uma manobra adicional do enunciador. E do ponto de vista argumentativo, os recursos discursivos servem para valorizar diretamente o enunciado e indiretamente o enunciador. Então, eu valorizo a maneira de dizer. Agora, a relação. O que são, então, os efeitos de sentido que a gente fala tanto como recurso discursivo usado na linguagem? O efeito de sentido é qualquer reação psíquica provocada por certo modo de dizer. Então, um efeito de humor, um efeito de intimidação, ou um efeito de aproximação ou de afastamento e assim por diante. Esses efeitos são produzidos por meio dos mais variados recursos da língua, até mesmo pela transgressão de normas da variante culta. E sempre são explorados para dizer de maneira mais atraente, mais incisiva, mais sutil e elegante, algo que sem eles seria corriqueiro ou banal. E aí eu tenho então a provocação de um efeito de sentido. Como identificar um efeito de sentido? Eu preciso observar o contexto em que os recursos são explorados, levando sempre em conta a regra maior da interpretação. Num texto, o sentido de uma parte é sempre definido pelas relações com as outras partes. E aí, então, os exemplos, eu tenho, por exemplo, a repetição de numerais para produzir um efeito de verdade, né, na argumentação. Então, eu trago dados numéricos, estatísticos. O efeito é verdade, isso é verdade, está comprovado, veja. Palavras adjetivas para criar um efeito de subjetividade, o eu que vai se revelando naqueles adjetivos. O discurso direto para caracterizar o grau de instrução da personagem. Então, na maneira como a personagem da minha narrativa fala, eu já caracterizo o grau de instrução dela. Um jeito mais formal, um jeito mais popular, e eu vou caracterizando a minha personagem. A sonoridade das palavras, para criar efeito de movimento ou de encantamento, a gente tem várias poesias que imitam o som de relógio, imitam o barulho do trem e assim por diante. E os conectores para criar efeitos surpreendentes, quando eu mudo o sentido de uma frase, quando eu reverto usando os conectores. É muito importante perceber o gênero textual para saber que tipo de efeito de sentido eu posso tentar provocar. Não é todo gênero textual que vai dar abertura para recursos linguísticos. Então, certa escolha lexial pode criar um efeito de sentido valorizado por um gênero, mas desvalorizado por outro. O uso da variedade popular, por exemplo, pode ser bem legal num texto teatral, mas não numa dissertação argumentativa. Em vários momentos, vocês têm as suas redações corrigidas pelo professor Daniel, em que ele aponta a oralidade como fator negativo na sua dissertação. E aí nós temos, por exemplo, um poema e uma canção, que são textos mais líricos, que têm abertura maior para
recursos linguísticos e efeitos de sentidos variados, em oposição, por exemplo, aos textos jurídicos, a bula de remédio, que são textos fechados, mas com menos possibilidade de utilização de recursos linguísticos. Então, de acordo com o gênero textual, eu posso usar mais ou menos certos recursos linguísticos. E aí, nas provas de Enem e de vestibular, normalmente vocês vão ser requisitados a procurar identificar na alternativa aquela que contém uma redação mais elaborada, por exemplo, ou então a tradução de trechos de variedade popular para variedade padrão. Se essa frase fosse falada em língua padrão, como ela seria dita? Ou então, o reconhecimento de inadequações às normas de determinado gênero textual. Às vezes uma palavra não está adequada àquele gênero, então você é convidado a substituí-la. E, principalmente, isso eu tenho visto bastante, a explicitação de recurso responsável pela produção do efeito de sentido. Então, o que provoca o efeito de humor nesse texto? O que provoca o efeito de sentido? E aí você tem que explicitar qual foi o recurso discursivo utilizado. O exercício 1 da sua apostila, na página 28 e 29, traz o seguinte texto que comenta uma publicação da revista Época. Ela publicou uma matéria sobre a aprovação por parte de vereadores de várias cidades do Brasil de leis restritivas aos cães ferozes como o pitbull, através de medidas como castração, obrigatoriedade de focineiras, devido a vários incidentes com raças consideradas violentas. O pânico que esses incidentes estavam causando à população levou a classe política a se mobilizar. O que chama atenção muito e que trouxe esse texto introdutório para a questão 1 é justamente o título da matéria. A lei, enfim, mostra os dentes. Veja, há uma extrema criatividade mostrando um recurso que hoje está muito utilizado pela imprensa, que é fazer um título chamativo, para justamente chamar a atenção do leitor com um jogo semântico entre as palavras. A lei mostra os dentes e o conteúdo da matéria. Então, esse jogo, no caso acima, baseia-se na violência de determinadas raças de cães, como o pitbull, né? Animais que usam os dentes para atacar. E aí a expressão mostrar os dentes, que pode conotar, em determinado contexto, também a agressividade, preparação para o ataque, e agora o que a lei estava demonstrando após um período de análise. Observe que o título tradicional possível, como Leis restringem liberdade dos cães, ou Vereadores aprovam sanções contra cães violentos, seria muito menos atraente e sugestivo ao leitor. Tá? Então, diante desse texto, nós vamos agora prestar atenção ao que vai ser solicitado na questão. Nós vamos precisar verificar a correspondência em cada alternativa de um título chamativo e o conteúdo que vem logo a seguir. Então, nós temos aqui, a seguir, apresentamos títulos e conteúdos das matérias. Assinale a alternativa cujo título não se utiliza do recurso semântico descrito agora há pouco pela manchete da revista Veja, a lei mostra seus dentes. Então, mãos à obra, é a primeira manchete na Veja. 7 irmãs capixabas, em Nova York, fazem sucesso com serviços de manicure, pedicure e depilação. Gente, manicure mexe com as mãos. Então, mãos à obra é uma expressão idiomática, mas nesse caso está sendo muito bem utilizada como um chamativo para a questão da manicure. Sorrisinho para essa, verdadeira, não? Nós estamos procurando a equivocada. No fio da navalha, 0 hora. Devido à pressão por causa dos 20 anos de jejum de títulos da Ferrari, a mais lendária das equipes de Fórmula 1, Schumacher arrisca a própria vida nas pistas para superar os limites do seu carro. Gente, falou em navalha, fio de navalha, a gente já imagina um barbeiro, alguém que faz a barba. Nada a ver com a questão de corrida, pistas de corrida, limitação do carro. Carinha feia para essa daqui, por enquanto, a questão que não está
mostrando o recurso linguístico de associar ao título chamativo ao texto, ao tema do texto. Barraco no templo. Na disputa pelo comando na seita sul-coreana, monges budistas de facções diferentes envolvem-se em tumulto no templo central. Veja, barraco no templo, que interessante, está mostrando justamente houve uma grande bagunça, uma briga entre os monges, justamente o barraco no templo. De novo, uma correspondência entre o título chamativo e o assunto. A justiça no banco dos réus. Olha a brincadeira entre justiça e réus, né? E agora quem está no banco dos réus? A justiça. Vamos ver o que disse a época. Governo, Congresso e opinião pública apontam para problemas no judiciário, como lentidão, ineficácia e custo oneroso. Sim, exatamente. Então, o banco dos réus está sendo ocupado pela justiça. Carinha feliz para essa aqui também. O peixão na rede. Como Jeff Bezos ganhou bilhões de dólares via internet com a livraria virtual Amazon. Veja que rede, aqui tem o sentido duplo de rede e internet. Então, o peixão, quem ganhou muito dinheiro, perfeita, carinha feliz. Então, a alternativa que não se utiliza do recurso semântico é a alternativa B. A próxima questão é da apostila Ângulo, exercício 6, está na página 31. A FUVEST pediu: leia essas duas estrofes da conhecida canção Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chores não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração. Nessas estrofes, os únicos recursos poéticos utilizados são rima e ritmo? O que vocês acham? Justifique sua resposta. Se está na FUVEST, é porque não são só rima e ritmo. O que você deveria procurar aqui? Vamos lá, resposta esperada. Não, além da rima e do ritmo, há também o uso expressivo de figuras de linguagem, como a comparação, qual fogueira de São João, a sinédoque, meu coração, a parte representando a pessoa, e a metáfora, o verde dos teus olhos se espalhar na plantação. Também pode-se entender como recurso poético em sentido mais amplo a utilização expressiva da variante informal da língua, simulando a espontaneidade do diálogo, como se percebe no tom de lamento da primeira estrofe e na promessa à amada, na segunda. E ainda a exploração expressiva da função fática no diálogo entre o ausente e a amada, também pode ser considerado um recurso poético. Vejam quanta coisa tem na canção, tá certo? Então, são recursos linguísticos utilizados para dar efeitos de sentido. Essa foi a videoaula a respeito das aulas 13 e 14 da sua apostila Ângulo, que se encontra na página 28 e 31. Como vocês ainda estão sem a apostila Ângulo, eu vou pedir para que, como tarefa, vocês façam as atividades do plural de TMTC para a semana que vem, segunda-feira, 20 de abril. E antes de fazer as atividades, vocês podem assistir a aula do professor do plural, do ângulo, né? Professor do ângulo que faz as aulas do plural, em que há um resumo dessa videoaula de hoje, tá bom? Então, bons estudos para vocês, bom trabalho, até mais. Um beijo, Cris.